Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje nós vamos falar sobre o jogo da discórdia. A partida entre Villarreal e Barcelona que está planejada por La Liga para acontecer em Miami, o primeiro jogo da história do Campeonato Espanhol que vai acontecer no território dos Estados Unidos, que vai acontecer fora da Espanha, um jogo oficial para o público americano poder acompanhar de perto, mas que tanto as torcidas quanto os jogadores e até os outros clubes do futebol espanhol estão se opondo a essa medida. Eu vou te apresentar nesse vídeo os prós e os contras desse plano do Javier Tebas, o porquê das torcidas das equipes estarem indignadas e porquê que outros times também estão metendo o bedelho nessa confusão. Você vai já saber tudo isso. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá! Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E, opa, a sirene aí, hein? Olha lá, em busca de Javier Tebas. Os caras estão aí buscando ele porque, se depender das torcidas dos clubes espanhóis, essa medida dele é digna de prisão. Vou já te explicar essa situação para você entender melhor, né? Organizando cronologicamente, esse plano do Tebas de fazer um jogo fora do território espanhol é antigo, muito antigo, e já há 3 anos ele decidiu qual será o lugar. Ele decidiu que vai ser nos Estados Unidos. Por quê? É um público que gosta muito de futebol. Eu sei que a sensação que a gente tem de fora é de que nos Estados Unidos os estádios estão sempre vazios, ninguém liga para futebol, ninguém está em busca de assistir partidas dos clubes europeus, mas isso é uma visão muito equivocada. É uma visão de quem talvez não conheça tanto as mudanças pelo qual os Estados Unidos passou nos últimos anos. É bem verdade que os esportes que movimentam mais dinheiro e são mais populares são o futebol americano, o basquete, o beisebol. No entanto, o futebol está ganhando bastante espaço, está ganhando uma parcela significativa desse mercado. E tem um detalhe, se eu olhar para a alta cúpula e para determinados estados nos Estados Unidos, se eu olhar para a elite financeira dos Estados Unidos e para algumas localidades específicas, realmente o futebol passa batido. Mas na Flórida, que é onde fica Miami, está começando a ter mais imigrante brasileiro, mexicano, descendentes de imigrantes de outros tempos, do que o americano clássico que você conhece. Então a cultura na Flórida é cada vez mais latina. E se você achar que latino não vai pagar para assistir o Barcelona, e eu não estou falando do cantor, estou falando dos latino-americanos, aí tá um pouco distorcida essa realidade. Então, o público seria gigantesco se a partida acontecesse. E por isso o Tebas quer que aconteça, além de ser uma população que tem um alto poder aquisitivo. Se você comparar o que pode pagar um americano para assistir uma partida dessa e o que poderia pagar em média um brasileiro, um mexicano, um chileno, enfim, o americano vai levar vantagem. O plano do Tebas está redondinho na cabeça dele. Na temporada passada, ele já quis fazer isso. Ele já propôs que o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, que seria a mando do Barcelona, fosse nos Estados Unidos. Conversou com os clubes. O Barcelona, a princípio, estava com o pé atrás, porque não sei se você lembra, aquela partida era promessa de retorno do Camp Nou. Erraram só por 8 meses, mas aquela era a promessa de retorno do Camp Nou. O Barcelona estava com o pé atrás, mas o que enterrou o sonho de vez foi o CSD, que é uma espécie de tribunal deportivo aí no território espanhol. É como se fosse o STJD da Espanha, o CSD. O CSD enterrou o plano, falou, não, isso é um absurdo, nunca aconteceu, a gente precisa de muito mais tempo para analisar os impactos esportivos e físicos de uma partida em outro continente. Essa temporada não vai rolar, mas vamos começar a analisar a possibilidade disso acontecer na temporada que vem. E foi o que aconteceu. Antes do início do campeonato já saiu um parecer de La Liga e do CSD favorável a que a partida acontecesse em Miami, no Hard Rock Stadium, o estádio do Miami Dolphins, que tem capacidade para mais ou menos 65 mil pessoas. O El Madrigal, pessoal, que é o estádio do Villarreal, cabe 20. Então, o mando seria do Villarreal
e eles teriam a oportunidade de uma bilheteria que é mais do que o triplo do que eles conseguem ter dentro do seu estádio. Tudo bem? Mas calma, que o que até então parecia ser algo definido e os meios de comunicação, o mundo afora, soltaram notícias, eu inclusive, como algo que já estava definido, porque oficialmente estava. La Liga deu o parecer, CSD deu o parecer, Barcelona e Villarreal aceitaram a proposta, aceitaram a possibilidade, tá tudo certo para o jogo acontecer. Mas aí vem a reação do público e dos jogadores, né? Para convencer Barcelona e Villarreal a fazer essa partida nos Estados Unidos, grupos de patrocinadores locais, os organizadores da partida, a La Liga, o CSD, todo mundo sentou para conversar e resolveu fazer um bolo financeiro e dividir as fatias. O Barcelona ia ganhar em torno de 5 milhões de euros para ter o transtorno do deslocamento até Miami. O Villarreal, que estaria abrindo mão de um mando de campo, ao invés de jogar contra o Barcelona em casa, estaria jogando em campo neutro, aonde, sejamos sinceros, 90% do público seria pró-Barcelona, então basicamente é um campo neutro oficialmente, mas na prática estaria jogando fora de casa o Villarreal. O apoio da torcida seria quase todo para o Barça. O Villarreal também ganharia em torno de 5 milhões de euros. Então 5 milhões para cada um, beleza? O Barcelona pelo transtorno de se deslocar e o Villarreal por abrir mão de uma bilheteria e de estar jogando em casa, né? Seria 5 milhões para cada um, o Barcelona aceitou, o Villarreal achou um número interessante, era muito mais do que ele conseguiria arrecadar com uma partida em casa, o estádio é pequeno, a população paga um preço baixo para assistir cada partida, mas os jogadores, quando escutaram pela mídia que teriam que se deslocar, começaram a pedir explicações. Os capitães das equipes, sindicatos de jogadores da Espanha, todo mundo começou a fazer questionamentos oficiais. Mas espera aí, como é que vai ser essa história? Não, fiquem tranquilos. Isso aí não vai mexer muito com o físico de vocês, não. Vai ser a rodada pré-natal. A rodada que acontece antes do Natal. Não tem uma pausa no Campeonato Espanhol? Entre o Natal e o Ano Novo, a gente faz o último jogo da rodada no dia 21 e só volta em janeiro do ano seguinte? Então, pô, vocês vão ter muito tempo para descansar, isso não vai ter um impacto grande não. A viagem vai ser desgastante, mas os dois vão ter que viajar e depois que voltar vocês vão ter 10, 15 dias, dependendo de estar participando ou não da Supercopa. O Villarreal não tá, ele teria um descanso maior. O Barcelona tá, seriam 10 dias de descanso. Vocês vão conseguir ficar tranquilos aí para descansar. Vocês já não jogam a Supercopa na Arábia? Então vamos jogar um jogo de La Liga nos Estados Unidos. Não vai fazer diferença e vai ser bom para o bolso de geral. Os jogadores não ficaram muito convencidos, mas, querendo ou não, são funcionários dos clubes, fizeram ali cara feia, queriam discutir por mais tempo antes de aceitar ou não essas condições. No entanto, não foi essa a voz final, não foi essa a voz definitiva que colocou em dúvida a realização da partida. A UEFA também está torcendo o nariz, porque está achando que os clubes estão com independência demais para escolher onde vão jogar. Daqui a pouco vão querer fazer um jogo da Champions nos Estados Unidos. Um jogo da Supercopa da Europa vai ser no Japão. A UEFA teme os efeitos que isso pode gerar e, dentre todas as instituições que autorizam, a única que poderia ainda barrar, porque a Liga já disse que sim, o CSD já disse que sim, seria a UEFA. A UEFA poderia intervir e impedir essa partida. Se ela quiser se envolver na polêmica, ela pode. E a UEFA não gostou muito, tá achando que tá muita independência. E lembra do trauma da UEFA, a Superliga. Os clubes, quando botam muito as asinhas de fora, começam a querer ser independentes da UEFA, diminuindo a arrecadação e manchando as suas competições. Então, talvez se fosse só esse jogo, a UEFA nem ligasse. Mas como já vem um processo liderado por clubes espanhóis, Real Madrid e Barcelona, de tentar sair debaixo das asas das instituições futebolísticas já pré-estabelecidas, UEFA, FIFA, La Liga, enfim, a UEFA está com o nariz um pouco torcido. E está até surpresa. Pô, La Liga, tu que foi tão contra esses clubes terem tanta liberdade para se movimentar, agora está ajudando, está propondo? Que história é essa?
A UEFA também não curtiu. E aí vem o que talvez tenha sido o último prego no caixão de um projeto que ainda respira por aparelhos, mas que no fundo, eu pelo menos começo a acreditar, e a maior parte da imprensa internacional, que esse jogo não vai acontecer nos Estados Unidos, que é as torcidas. A torcida do Barcelona, a torcida do Villarreal, os consumidores fiéis dessas equipes. Não é um cara que vai assistir um jogo. É o cara que acompanha a equipe o ano inteiro. Eles detestaram a ideia. Eles são contra a ideia. Eles acreditam que é um crime contra a tradição do futebol espanhol. Como assim? Um jogo da primeira divisão do Campeonato Espanhol sendo consumido por norte-americanos, e os espanhóis que quiserem vão ter que ser multimilionários, porque vão ter que atravessar o oceano para passar um fim de semana em Miami e voltar para as suas rotinas na Espanha. Que papo de maluco é esse? Odiaram os torcedores. E torcidas organizadas e associações de torcedores e os sócios dos clubes não querem saber se vai ganhar 5 milhões ou não para ir lá fazer essa partida no Hard Rock Stadium. Eles já estão protestando e prometendo ações legais se essa partida não tiver a revogação do seu acontecimento em outro continente, prometendo ações legais para daqui até dezembro, já que a partida ia acontecer no dia 21 de dezembro, derrubar qualquer autorização para esse jogo acontecer. Tá começando o custo-benefício da organização da partida a parecer mais negativo do que positivo, né? É muita coisa para enfrentar, é muita coisa para resolver. O Barcelona até soltou uma nota dizendo que os sócios podem ficar despreocupados, que se o jogo realmente acontecer lá, a prioridade vai ser deles e os que quiserem assistir não vão precisar pagar ingresso. Afinal de contas, o Barcelona vai receber um dinheiro da organização, não vai precisar se preocupar com bilheteria. Só que para o sócio o problema não é assistir o jogo. Quem não quer ir para Miami, curtir uma praia, conhecer outro país, mas tem que tirar visto para entrar nos Estados Unidos. Isso é chato pra caramba, nem todo mundo tem. Principalmente o europeu, né? O espanhol. O que o espanhol vai fazer nos Estados Unidos? Praia, tem em Barcelona. Prédio bonito, tem em Madrid. Se ele quiser fazer uma viagem internacional, Paris está ali do lado. Então, boa parte dos espanhóis nem visto tem. Ia ter que passar por um processo de tirar esse visto daqui até dezembro. Ia ter que pagar uma fortuna para viajar. Não é o ingresso que preocupa, é o preço da viagem. Ficar em hotel, se deslocar de uma rotina onde os jogadores vão ter 15 dias de descanso depois da partida, mas o cidadão comum tem que voltar para trabalhar segunda-feira. Tá entendendo? Então, tá muito desfavorável, apesar das iniciativas dos clubes de tentar convencer o torcedor que seria uma boa, ninguém está muito convencido. Resultado, eu tô sentindo, agora já não é mais informação, é opinião, eu tô sentindo uma reação, guardadas as devidas proporções, semelhante à da Superliga. Lembra quando criaram a Superliga? Que Barcelona, Real Madrid, Juventus, os clubes, os grandes da Inglaterra e o Tottenham também, todos iriam participar de uma competição continental que seria depois copiada pela Champions nesse novo modo, né? Nessa nova organização de liga, né? Não sei se você lembra, a Champions era grupos. Quem propôs a ideia de todos ficarem numa mesma tabela e jogarem mais partidas e jogarem entre si, que agora virou a fase liga da Champions, foi a Superliga. Quem fez toda a pesquisa financeira para comprovar que era mais interessante distribuir gratuitamente no mundo inteiro, através de plataformas online, as partidas, do que estabelecer sistemas de assinatura, que depois foi copiado pela Copa do Mundo de Clubes, foi a Superliga. Enfim, a Superliga, ela criou algumas coisas que foram incorporadas pela UEFA e pela FIFA, mas, veja bem, que a UEFA e a FIFA não queriam que pudessem ser implementadas, porque seria fora da sua hierarquia, seria fora das suas asas e, obviamente, seria fora do seu faturamento. A Superliga teve uma reação muito negativa das instituições e também teve uma reação muito negativa dos torcedores. Esse foi o último prego no caixão. A UEFA não gostou da Superliga, dane-se a UEFA, a gente vai fazer do mesmo jeito. A FIFA não gostou, dane-se a FIFA. A FIFA vai expulsar vocês. E daí eu já estou disputando um torneio que vai me trazer toda a rentabilidade que eu preciso, que vai me trazer premiações muito mais interessantes que a Champions. A Superliga pros clubes,
do ponto de vista financeiro e do ponto de vista organizacional era muito interessante. Nada que a UEFA e a FIFA dissessem que iriam fazer faria com que essas equipes dessem um passo atrás. O que foi definitivo? As torcidas. As torcidas dos clubes envolvidos e dos outros clubes acharam que estava se perdendo a tradição do futebol. Estava copiando a NFL, o futebol americano, em que não tem rebaixamento, nem você precisa se preocupar com o desempenho para se classificar. A sua vaga naquela competição já está garantida. Mesmo que você perca todos os jogos da temporada, você vai poder jogar aquela competição de novo. Então quebra uma tradição. Como assim a competição mais prestigiada que os clubes estão querendo criar para o futebol mundial não vê mérito, só pensa no escudo, nos membros fundadores? Pegou muito mal. Também pegou muito mal que, à primeira vista, aquela Superliga deveria tirar calendário dos campeonatos nacionais. Então, ou esses times não iam jogar os campeonatos nacionais, ou se jogassem, iam exigir que fossem campeonatos mais curtos, com menos datas, para que eles pudessem fazer aquela disputa continental mais vezes. Também pegou mal. Enfim, muitas tradições seriam rompidas e, repito, guardadas as devidas proporções, é o que os torcedores espanhóis estão sentindo com essa ideia de jogar nos Estados Unidos. Porque vai começar sendo um jogo, na próxima temporada tem 2, na seguinte tem 3, daqui a pouco metade do campeonato é nos Estados Unidos, porque o torcedor americano pode pagar mais, porque financeiramente o retorno é melhor do que se for na Espanha. E aí o campeonato espanhol vai passar a ser jogado no continente americano. Da mesma forma que a Supercopa da Espanha já se joga 100% na Arábia. Eu entendo o torcedor, e eu até concordo, se deixar começar depois. É muito difícil colocar um bloqueio para não virar algo ainda mais preocupante. E, a princípio, eu não imaginei que essa onda, essa reação fosse ser tão forte. E agora a gente está percebendo o que é, né? Se eles conseguiram impedir a Superliga, os torcedores com a sua força, com a sua manifestação, impediram a Superliga, até engasguei aqui para falar o nome, que propunha 200 milhões para o Barcelona. Imagina esse jogo em Miami que vai pagar só 5. Vai pagar 5? Pô, a torcida já conseguiu me impedir de aceitar um acordo de 200. Claro que o de 5 a gente vai cair fora também. Eu acho muito difícil que esse jogo ainda aconteça, e à medida em que a discussão foi se aprofundando, o que parecia ser uma reação por desafios logísticos, e aí não seria tão impactante, dá para ir nos Estados Unidos, jogar, voltar, ter 15 dias de descanso e não sofrer com essa viagem para as rodadas seguintes, e a ideia era essa, jogar antes da pausa do Natal, depois transformou numa briga para preservar a tradição do futebol espanhol. E da feita que entra por esse meandro, meu irmão, pensa num país que gosta de tradição. Até hoje tem banca de revista em cada esquina das principais cidades espanholas. Se você for em Barcelona e sair andando pela cidade, fora dos pontos turísticos, né? No ponto turístico eu acredito que nem tanto. Mas na vida cotidiana, na rotina do cidadão, toda esquina tem uma banca de revista, porque o espanhol ainda preserva a tradição de sair de casa, comprar o jornal e ficar lendo no banco da praça, ao invés de acessar os sites no smartphone. Você vai pensar que eu tô maluco, mas é verdade. Você ainda tem banca de revista e você ainda tem gente que compra jogos físicos, sai de casa para comprar jogo para jogar. Hoje, isso daí é muito difícil. No Brasil, por exemplo, você compra tudo online, consome quase tudo online, e a Espanha é muito apegada às suas tradições, principalmente no futebol, mas também em outros meandros, em outros âmbitos, continua com esses hábitos que nós consideramos antigos e que eles consideram tradicionais. Esse jogo dificilmente vai acontecer. Todas as autorizações saíram, mas eu acredito que os clubes, pressionados pelas próprias torcidas, vão voltar atrás. Você que está me assistindo pode concordar ou discordar do que eu falei aqui. Lembra, eu não quero ser a voz única do debate, eu só quero fazer parte. As informações que eu tinha para compartilhar com você, elas já acabaram, então esse vídeo vai se encaminhando para o fim. Mas antes, não te esquece de curtir, se inscrever, hypar. Se você ficou até o final é porque gostou, e se gostou, por que não me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro? É de graça, curte, se inscreve, hypa.
Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.